O tópico central da primeira parte deste módulo foi a apresentação e a discussão dos principais conceitos de especie que têm sido apresentados na literatura biológica, né, e a qual apresentamos, né, como uma questão característica da filosofia da biologia. O que a gente viu, né, além da própria apresentação destes conceitos, foi que todos eles apresentavam algumas dificuldades. Ou eles eram, sim, muito claros como o conceito biológico de espécie, mas restringidos e carentes de generalidade para poder ser referidos a certas linagens de seres vivos, u outros, como por exemplo o conceito evolutivo de espécie, era muito geral, a princípio aplicável a linagens totalmente diversas de seres vivos, mas talvez como preso dessa mesma generalidade, ele era demasiado ambiguo, demasiado vago. E também, né, analizamos as dificultades e apontamos o posible carácter insatisfactorio que podrían ter outros conceitos como o conceito ecológico e o conceito filogenético de especie. Foi assim que nós fomos levados a nos perguntar se o problema de tentar unha definición única de especie que pudiese dar conta, que pudiese explicitar un suposto conceito único de especie que se aplicaría tanto en zoología, cuanto en botánica, cuanto en bacteriología e incluso en virología, o, desde outro punto de vista, un conceito único de especie que nos explicitase unha definición única de especie que explicitase o conceito utilizado, un suposto único conceito utilizado en ecologia, paleontologia e, por exemplo, na própria taxonomía, a gente chegou a se perguntar se ese emprendimento, se esa idea de poder llegar a dar con ese conceito único de especie non era unha tarefa, un proxecto mal encaminhado, que na realidade non existía ou era imposible de encontrar ese conceito único de especie e que a gente debía pensar que existían diferentes conceitos de especie que se aplicaban diferentemente en as distintas áreas dos estudos biológicos. Por exemplo, no plano da taxonomía, a xente podería pensar que tiña un conceito para zoología, outro para botánica, outro para bacteriología, talvez outro para virología. Sí, por exemplo, a xente podía pensar tamén que habería un conceito de especie aplicável a paleontologia, outro a ecologia, outro diferente tamén entón, ou un conjunto diferente tamén para a propia taxonomía. Mas a xente tamén falou que iso era unha alternativa insatisfactoria, e que era posible, era dável pensar en fugir desa alternativa pluralista, insistindo na posibilidade de encontrar un conceito unificador dos diferentes usos do termo ou da idea de especie que se encontran nas ciencias biológicas. E a saída, eu acho que é unha saída que já está colocada na literatura actual de fundamentos da taxonomía e, por tanto, de filosofía da biología, que é unha alternativa que algúns autores denominan, eu acho que de forma incorrecta, pluralismo hierárquico, e outro autor, Richard Richards, al cual eu faré mención depois outra vez un poquinho máis para frente, chama de solución pela división conceitual do traballo. Para além destas expresións, que acho que nenhuma delas de cualquier forma é totalmente adecuada, eu acho que se pode descrever de forma relativamente fácil esta alternativa, que eu acho que é a correcta, e mesmo que precise ser aprimorada, eu acho que é por aí que se pode sair desta longa discusión sobre o conceito de especie. Segundo, entón, esta alternativa destes autores, o conceito de especie, o conceito unificador de especie, é justamente aquele conceito apresentado por Simpson en 1951, segundo o cual unha especie é unha linaxe de populações que evoluiu independentemente de outras e ten unha historia evolutiva independente. Ese sería o grande conceito unificador de especie,
mas que, claro, ele apresenta certa ambigüedade, certa vaguedade que dificulta sua aplicação, dizem estes autores. Portanto, para este conceito poder funcionar, além da própria definição evolutiva da espécie, o que necessitamos são critérios que o operacionalicen, que nos permitan un uso máis claro e nos permitan aplicar máis claramente e de forma máis fácil este conceito tan geral e un pouco vago ou demasiado vago. E eses criterios, justamente, non serían outros que, ou basicamente, non serían outros do que outras definições de especies que já ten sido ofertadas na literatura. Así, para dar un primer exemplo, o isolamento reprodutivo que Ernst Mayr colocou como chave de seu conceito de especie sería na realidade un posible criterio que en algúns casos podería ser utilizado para determinar si as linaxes que a gente está comparando, que a gente está considerando, apresentan esa independencia evolutiva aludida pelo conceito evolutivo de especie. Outros criterios serían, por exemplo, a ecoloxía distintiva, aquela da cual fala Van Valen, que en algúns casos se podería pensar, nem sempre, podería servir para establecer esta independencia evolutiva. Mas antes de analizar un poquinho máis de perto eso, vamos a nos deter en unha cuestión que acho que pode resultar para vocês un poquinho exquisita, tal vez até un poquinho arbitraria, que é esta distinción que eu estou presupondo entre definição e criterio. Para aquele que somos formados na filosofía, a distinção entre definição e criterio non é nada demasiado exquisito. Nós, por exemplo, coñecemos un caso característico de iso, que é a distinção entre definição de verdade e criterio de verdade. Non ten a ver con nosa discusión, por favor non misturen os asuntos, mas mesmo que seja unha cuestión moito abstracta, pode servir como primeiro exemplo do que a gente está falando. Unha coisa sería definir a verdade, por exemplo, dizer tal vez a verdade é a correspondencia entre a crenza e a realidade, ou a verdade é a correspondencia entre o enunciado e o fato, e outra coisa é determinar criterios, procedimentos para descubrir, para determinar si esa correspondencia foi ou non efectivamente atingida. A idea incluso na discusión filosófica é que pode haber que o fato de nós non termos, por exemplo, criterios de verdade definitivos non significa que non se posa dar unha definición de verdade. E o fato que a gente teña, entón, pero do mesmo modo, o fato que a gente sustente unha definición de verdade, o fato que a gente pretenda esclarecer unha definición de verdade, non quer dizer que a gente presuma ter un criterio de verdade. Se trata de cuestións diferentes. Unha coisa é saber o que é o que estamos procurando e outra coisa é saber se temos ou non un criterio para identificar de forma clara eso que nos estamos procurando. E esa distinción a gente vai ter que levar eso tamén para o conceito e para o problema do conceito de especie. Mas vamos depois a procurar algún exemplo un poquinho máis simples do que ese. Por enquanto, digamos que en cuanto que unha definición delimita un conjunto de características que un objeto debe ter para poder ser incluído nunha clase, un criterio, de seu lado, fornece un procedimento ou asinala unha característica que permite saber se un objeto cabe ou non dentro da clase limitada pela definición. E aquí se pode dar talvez un outro exemplo un poquinho máis simples do que o exemplo da verdade, que é certamente un exemplo bastante abstracto, mas é aquele con o cual non sempre estamos familiarizados nos estudos filosóficos. Bom, un exemplo simple sería este. Imaginen que nos damos unha definición de objeto vermelho. Dicemos, vamos a considerar que un objeto é vermelho si todas as súas superficies son de cor vermelha, sin mistura ou sin combinación con nenhuma outra cor. O sea, cor vermelha, objeto de cor vermelha, o objeto vermelho, son solamente aqueles objetos que sejam
cuya superfície, não interior, cuya superfície seja totalmente vermelha. Esse seria uma definição de objeto vermelho. Qual seria um critério para identificar objetos vermelhos? Bom, um critério que precisaríamos para poder identificar objetos vermelhos poderia ser uma amostra, né, de cores, que nos mostre cuáles son, digamos, as tonalidades posibles que vamos a considerar como tonalidades de vermelho. Por exemplo, si na nosa, podemos pensar así, a cor Bordeaux, o borrabino, vamos a considerar que eso é cor vermelha. Bom, si noso leque de tonalidades aceitáveis como vermelho excluen o borrabino, né, nos vamos ao Bordeaux, nos vamos a procurar, né, vamos a ver se aquele objeto que nos están mostrando encaixa máis con o borrabino ou con aquelas tonalidades que son consideradas como vermelha, e así vamos a dizer se ele cabe ou non dentro da clase de objetos vermelhos conforme ela já foi previamente definida. E além do máis, outra coisa importante é que, dada uma definição, podem existir vários critérios para identificar objetos que a satisfaçam. Essa é outra questão importante e é muito importante, em particular, para discutir o tema da definição de espécies e os critérios que podem nos vir a servir para a boa e correta utilização desse conceito de espécie. Pensemos em um caso relativamente simples da geometria. Eu dou por presuposto que todos nos lembramos vagamente, aunque seja fragmentariamente, dos aspectos mais simples da geometria que estudamos no primeiro e no segundo grau. E lembrem da definição de triângulo retângulo. Um triângulo é um triângulo retângulo na medida em que ele tem um ângulo reto. Ou seja, um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. Essa é a definição de triângulo retângulo, né? Isto é, aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. E, dada essa definição de ângulo retângulo, podemos ter diferentes critérios para identificar triângulos retângulos. Critérios que nos fornecem diferentes procedimentos de medição, concretamente, que nós podemos realizar para saber se o triângulo que nós temos na frente é ou não um triângulo retângulo. Por exemplo, um critério pode ser medir os catetos desse triângulo. Né? Lembrem a distinção aquela, né, entre a ideia de que um triângulo retângulo tem um lado chamado hipotenusa e outros dois são os catetos, que são aqueles que se cruzam, justamente os catetos entre si se cruzam, né, conformando o ângulo reto do triângulo retângulo. Né? Então, se os catetos desse triângulo têm a mesma longitude, né, a gente pode dizer que estamos perante un triángulo retángulo. Se a longitude de ambos, se a distancia entre o vértice e a hipotenusa en ambos casos é a mesma, podemos dizer que estamos ante un triángulo retángulo. Por outro lado, outra medición posible, suponemos que nós non temos condiciones de medir o que supomos seren os dois catetos, sino somente podemos medir o cateto menor e a hipotenusa, por a razón que seja, se a gente mide a hipotenusa e vemos que ela é ten o duplo de longitude do cateto menor, né, a gente tamén vai poder saber que estamos perante un triángulo retángulo, né, e isto é válido para os triángulos escalenos, que son aqueles cujos lados nenhum deles é igual a outro na súa longitude. Outra forma de medir, claro, sería medir os dois dos ángulos internos, e se vemos que os dois ángulos internos sumados suman 90 graus, nós con certeza vamos a saber que o terceiro ángulo, ten que medir necesariamente ele sozinho 90 graus, porque sempre a suma interna dos ángulos internos de un triángulo suma dois rectos, isto é 180 graus. Ou seja, temos unha única definición de triángulo retángulo, mas diferentes criterios, diferentes procedimentos posibles, utilizáveis en diferentes condições, para determinar se o triángulo que temos na frente é ou non un triángulo retángulo. A idea sería que con o conceito de especie acontece algo semellante. Temos
uma definição válida, geral, que é a definição evolutiva da espécie, e depois temos diferentes critérios para identificar que linagens ou que conjuntos de linagens constituem ou não uma espécie. E justamente, insisto, a maior parte desses critérios estão constituídos por outras definições de espécie ou por critérios já utilizados na literatura biológica, né? Como válidos ou possíveis, como aplicáveis, pelo menos em algumas condições, para identificar espécies. Então, temos que, digamos, a definição, insisto, né, aquela definição evolutiva de espécie, né, e quais podem ser esses outros critérios que se podem utilizar? Bom, por exemplo, um critério que sempre foi utilizado é aquele de semelhança morfológica. De fato, a semelhança morfológica entre os exemplares de duas linagens tem sido como uma primeira evidência a ser considerada para saber se estamos falando ou não de seres vivos da mesma espécie. De fato, por exemplo, há disciplinas como a paleontologia, na qual a semelhança morfológica, em alguns casos, a semelhança ou diferença morfológica pode ser a única evidência disponível para saber se temos ou não, estamos ou não perante linhagem da mesma espécie. Se a gente compara, está tentando identificar espécies de gliptodontes, justamente aí hipóteses sobre isolamento reprodutivo seriam muito difíceis de serem testadas, e, porém, os dados morfológicos podem constituir uma evidência que nos pode levar a decidir se estamos perante dois gliptodontes da mesma espécie ou se estamos ou não perante gliptodontes de especies diferentes. E outro caso semelhante seria o da semelhança genética, que aqui funciona de forma similar ao que acontece com a semelhança morfológica. Ou seja, a semelhança genética neste sentido é o que se chama também um critério tipológico para identificar espécies. Geralmente, quando a gente fala de critérios tipológicos para classificar espécies, para classificar espécies em função de semelhança, parece que o único critério tipológico possível é o morfológico, mas não, o próprio utilização de informação genética também ele pode ser considerado um critério tipológico, ou mesmo que uma estrutura cromossômica comum, que também pode ser um bom critério para identificar, para saber que estamos perante linhagem da mesma espécie. Aunque todos eles, claro, podem ser usados, devem ser usados com limitações, nenhum deles pode ser considerado em si próprio como absolutamente como suficiente, como decisivo, e nem sempre eles são aplicáveis e se podem utilizar no caso que nós estejamos considerando. Um caso um pouquinho mais particular é o caso do isolamento reprodutivo. Por quê? Porque o isolamento reprodutivo é de fato um critério muito forte nos casos em que ele é aplicável. O sea, claro, a gente já viu, há um monte de linhagens onde a aplicabilidade do conceito biológico de espécie, isto é, o conceito de espécie basado no isolamento reprodutivo, é inaplicável. Mas quando ele é aplicável e a gente descobre que entre duas linhagens existe isolamento reprodutivo, mesmo que ele não seja perfeito, como pode acontecer entre coiote e lobo, a gente é levado, assim praticamente forçosamente, a considerar que aí estamos ante linhagens de populações que evoluem independentemente entre si e que têm histórias evolutivas independentes entre elas, que é justamente aquilo que a definição evolutiva de espécie propõe justamente como elucidação do conceito de espécie. E aí vocês veem um exemplo claro de como algo que tínhamos pensado primeiro como um conceito de espécie alternativo ao conceito evolutivo, que é o conceito biológico, acaba funcionando como como recurso para aplicar y para poder utilizar y definir y especificar mejor a propia definición evolutiva de especie.
E outro caso poderia ser também, né, a definição de Van Valen de especie baseada na ecologia distintiva, que claro, a gente viu que em alguns casos isso poderia nos levar por un camino errado, porque podíamos encontrar diferentes linagens de uma mesma especie, né, ocupando nichos ecológicos diferentes en diferentes ecosistemas, mas con certeza, si nos encontramos linagens que de fato ten unha ecologia distintiva e que esa ecologia distintiva é común, compartilhada por toda esa linaje, eso nos pode servir como criterio, tal vez junto con outros, como por exemplo semelhanza morfológica, para nos decidirmos que estamos ante linajes que configuran unha única especie e non especies diferentes. É importante considerar, por outro lado, como a utilización deses criterios para identificar especies supõe a aceptación do conceito de especie. O sea, o criterio pode ser utilizado na medida en que súa utilización está pautada, está orientada por un conceito de especie. Isto é, o criterio para identificar algo me sirve somente na medida en que eu teño unha mínima clareza respecto daquilo que eu estou procurando. O sea, un criterio de identificación de especies ou do que for, de cualquier outra coisa, somente pode ter sentido se existe alguma idea mínimamente ben formulada, mínimamente clara respecto de que é aquilo que eu estou procurando identificar. E isto tamén vale para as decisões e convenções que moitas veces, sí, é verdade, intervén na práctica da taxonomía. Por exemplo, pensemos na ornitologia, né, e pensemos que estamos tentando clasificar, né, un pasariño, né, que unha persoa que o identificou, né, este pasariño que ten alguma particularidade, né, presenta unha característica particular, e esta persoa, né, querendo a honra que sempre implica ter identificado, unha honra modesta, né, mas é unha honra, a final de contas, ter identificado unha nova especie, esta persoa quer que este pasariño que ele identificou, né, que son unha linaxe de pasariños que habitan nunha determinada región, seja recoñecida como unha especie diferente. Mas que há outros taxónomos, né, que queren estragar a festa do primeiro e insisten en que esa linaxe de pasariños, mesmo apresentando esa particularidade que ele apresenta, por exemplo, unha liña de cor particular na testa, ele debería ser mellor considerado como subespecie de unha especie ya coñecida e identificada. E aí temos entón un típico conflito entre taxónomos e pode acontecer que mesmo compartillando un conceito de especie e mesmo utilizando diferentes criterios de aplicación, os taxónomos non llegan a decidir claramente a cuestión. Eles analizan un monte de dados para dirimir a cuestión, analizan a ecoloxía do pasariño, analizan o comportamento, analizan as temporadas de acasalamento, ou analizan a súa estructura como cromosómica, a comparan con a outra linaxe que está en cuestión, e comenzamos a estar en aquelas situacións desconfortáveis de empate, empate técnico entre posições, o que a gente pode chamar equipolencia entre posições. Há tantas boas razóns para considerar ao pasariño como sendo unha nova especie, como há boas razóns para considerar que se trata de simplesmente unha subespecie de unha especie já coñecida. Além do máis, na literatura previa, para pior, para infiernizar a discusión, na literatura preexistente, há casos semelhantes que foron resolvidos tratando a suposta nova especie efectivamente como unha nova especie, e outros casos semelhantes donde a cuestión foi resolvida en sentido contrario, tratando a nova especie, a suposta nova especie, como simplemente unha subespecie. O sea,
todo leva a uma espécie de a uma situação, né, como eu digo, de equipolencia entre as distintas posições em pugnas, que obriga a que os taxónomos tomen uma decisão por votação. Né? Em uma assembleia da sociedade se decide se aquilo constitui ou não uma espécie nova. E o fato de que isso aconteça de forma não infrequente na prática da taxonomia tem levado algumas pessoas a considerar, né, que o conceito de espécie é um conceito puramente convencional, né, e que, en definitiva, que son ou deixan de ser as especies é algo que depende dos propios biólogos. Mas decir eso, é verdade que é muito fácil, resolve muitas discussões, né, e a gente a partir de eso se desobrigaría de toda a esta terrible discusión sobre el concepto de especie. O que esa posición desconsidera es justamente toda a discusión que é envolvida en este tipo de situaciones. O sea, as persoas non simplesmente llegan e dicen, bon, aquí há un novo candidato a especie de pasariño, levantemos a mãos aqueles que están a favor de que seja considerado unha nova especie, fiquen como están, o que ten algo en contra que se manifeste. No, a situación non se resolve inmediatamente así. Há unha longa discusión donde a decisión e a convención por votación, en todo caso, ven simplemente como fechamento, como última alternativa a unha discusión sobre dados, sobre información empírica, que levou en conta noções de especies que poden non estar totalmente claras, mas que precisamos clarificar, y criterios respecto de la identificación de especies. O sea, para que esas decisiones y esas convenciones no sean totalmente arbitrarias, totalmente, digamos, carente de razón, de justificación, precisamos justamente que ellas sean instruidas por un concepto de especie más o menos claro, que nos permita también avaliar y distinguir entre criterios aplicables, reconocibles, criterios considerados como válidos para dirimir este tipo de cuestiones. O sea, ese elemento convencional que pode llegar a existir nas discusiones de taxónomos non invalida a discusión sobre o conceito de especie, sino pelo contrario, mostra a necesidade de que ese conceito exista para que coloque algún limite, alguna limitación, algún coto a esa posible arbitrariedade que pode vir a surgir en este tipo de cuestiones. Porém, independentemente desta última cuestión que eu acabo de colocar, eu acho que esta tentativa de superar ou de resolver ou de dar unha resolución estável e definitiva a temática do conceito de especie, o problema do conceito de especie, apelando para esta división do traballo conceitual e aceitando a idea de que o conceito evolutivo de especie é o conceito de especie que debe ser tido como referencia unificadora, independentemente de a utilización de outros criterios para a aplicación deste conceito, né? Independentemente de eso, que eu acho que é uma alternativa de solución válida, promisora, e eu acho que vai ser, digamos, así, apostando, é muito difícil facer apostas en discusións desta natureza, mas eu acho que a discusión sobre o conceito de especie vai se encaminar nesa dirección, conforme se está encaminando actualmente na literatura. Eu acho que há que recoñecer unha coisa: o conceito evolutivo de especie continúa a presentar a dificultade que ele já tiña, que ele é muito vago. Vejam ben que é o que estaba dicendo antes. Eu decía, para nos poder identificar algo, precisamos unha definición de algo e tamén criterios. Temos que ter unha definición clara do que estamos procurando e criterios para poder aplicar esa definición. Agora, o fato de nós termos bons criterios para identificar especies, como pode ser, por exemplo, nos casos en que ele é aplicável o conceito biológico de especie, a idea de isolamento reproductivo, ou no caso en que eso pode ser ben considerado como a utilización de criterios morfológicos, tipológicos, ou a ecología distintiva, o fato de que nós teñamos esos criterios que efectivamente son utilizados
en diferentes circunstancias para poder establecer si estamos o no perante especies diferentes o ante linajes da mesma especie, eso no quita, eso no nos debe levar a desconsiderar o fato de que o conceito evolutivo de especie continúa a ser vago e que eses criterios, né, para de fato funcionar como eles na realidade funcionan, parecen presupor unha especificación do conceito de especie que va un poquinho além de aquilo que a propia definición de especie apresentada por Simpson faz. O sea, a idea, né, o que eu estou querendo dizer é, sin duvidar de que o conceito de especie seja o conceito evolutivo de especie, eu acho que ainda a literatura, a discusión biológica está devendo-ne uma melhor definição desse conceito evolutivo de especie. Eu acho que ainda está faltando, né, uma definição mais clara do que nós vamos a entender por especie desde esta perspectiva evolutiva que eu digo ser a correcta. E é assim, né, que eu acho que por isso eu acho que a discussão deveria continuar. E é neste sentido que eu me permito trazer para vocês, somente na condição, e acho que isto é muito importante de ser sublinhado, somente na condição de exemplo didáctico de como podem funcionar as elucidações filosóficas, né? Nesse carácter de um simples exemplo didáctico de como podem funcionar as elucidações filosóficas, é que eu me permito apresentar a vocês uma tentativa de melhor formular, de melhor especificar esse conceito evolutivo de especie, ao qual nós poderíamos chamar também conceito microevolutivo de especie, ou poderíamos também simplesmente dizer que se trata de uma definição microevolutiva do conceito evolutivo de especie. E se trata, como digo, de uma tentativa de elucidação, de uma tentativa de aprimorar algo que já está na literatura, algo que está já na literatura, utilizando, por outra parte, elementos que são da própria biologia, né? Uma elucidação filosófica jamais pode trazer para o campo da biologia elementos que sejam alheios à própria biologia e que não sejam já reconhecidos pela própria biologia. E eu acho que, então, aceitando essa limitação, aceitando essa regra de jogo fundamental da análise epistemológica, a gente pode tentar, né, ou apresentar, discutir um pouquinho esta ideia de que a chamada independência evolutiva, essa independência evolutiva a qual alude o conceito evolutivo de especie, pode ser melhor entendida ou traduzida em termos de conexão ou isolamento microevolutivo. Né? A gente vai falar de que duas linagens de populações são evolutivamente independentes na medida em que elas não estejam microevolutivamente conectadas ou na medida em que elas estejam microevolutivamente isoladas, essas duas linagens de populações a uma da outra. Então, sob esse ponto de vista, uma espécie seria uma linhagem de populações que estão entre elas microevolutivamente conectadas e desconectadas, né, desde essa perspectiva microevolutiva, de outras linagens semelhantes. O problema é justamente definir exatamente o que se quer dizer com microevolutivo, ao qual o primeiro a responder é o seguinte: o que se pode dizer sobre o que é microevolutivo é aquilo que qualquer biólogo e estudante de biologia deveria saber. De qualquer forma, vamos a intentar explicar de que se trata, pelas dúvidas de que o tema possa estar un poquinho esquecido. Porém, antes de pasar a esa especificación do que entendemos por microevolutivo, né, me deixen então formular, né, unha vez máis esta definición microevolutiva, se vocês non queren chamar conceito microevolutivo, esta definición microevolutiva, né, donde unha especie é caracterizada como unha linaxe de populações microevolutivamente conectadas. Né? O contrario desa conexión microevolutiva sería o isolamento microevolutivo. E poderíamos dizer que dúas populações, ou se vocês queren, dúas linaxes de populações, dá no mesmo neste caso,
estão microevolutivamente isoladas, se somente si os processos microevolutivos que afectan a uma delas não podem influir significativamente na evolução da outra. E esses processos microevolutivos são quais? Seleção natural, deriva genética, ou deriva gênica, perdão, de seleção sexual, mutação e migração, que são justamente o tipo de factores de mudança evolutiva, ou o tipo de processos evolutivos considerados por exclusão no princípio de Hardy-Weinberg ou na enunciação do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Mas antes de ir ao próprio princípio de Hardy-Weinberg, se pode lembrar a forma em que a distinção micro e macroevolução aparece na literatura biológica. E isto eu acho uma coisa interessante, porque creo que a gente vê aqui uma questão que nos coloca bem perante com a forma em que a gente deve encarar este tipo de elucidações conceituais no qual a gente está aqui trabalhando, que é a elucidação do conceito de espécie. Vejam bem, na hora de definir o conceito de espécie tem uma longa polêmica, né? Há uma polêmica longa respeito de como definir e delimitar o conceito de espécie. Porém, existe, por exemplo, uma distinção entre micro e macroevolução que supõe a própria noção de espécie e que, porém, não parece ser uma distinção tão problemática assim. Porque se a gente procura na literatura o que se entende por microevolução e o que se entende por macroevolução, a gente vai ver que os processos microevolutivos são sempre apresentados como aqueles que se registram ao interior, ou que acontecem ao interior de uma espécie, ou chegado ao caso de uma população, mas, né, digamos, basicamente a ideia que são aqueles que acontecem ao interior de uma espécie ou de uma população dentro de uma espécie. E os processos macroevolutivos são aqueles que se registram em níveis hierárquicos superiores à espécie, quer dizer, no que chamaríamos os níveis dos gêneros, das famílias, das classes, do filo, do reino. Né? Os exemplos de processos macroevolutivos seriam, por exemplo, quando eu falo da evolução de mamália no Jurássico, estou me referindo a um processo macroevolutivo, né? Que abrange, né, muito mais do que uma espécie ou muito mais do que as populações de uma espécie. Outro, por exemplo, seria a extinção de trilobita no final do Permiano. Outro processo cujo estudo já nos coloca no plano da macroevolução. E, além do mais, qualquer processo de especiação já, né, forma parte do estudo dos processos macroevolutivos, porque temos um processo pelo qual de uma espécie surgem duas. Aí então já entramos no terreno da macroevolução. Em cambio, quando nos restringimos àquilo que acontece dentro da própria espécie, né, falamos de processos microevolutivos. Agora então, se eu quero definir o que é uma espécie, por que não ir por uma via indireta e ver quais são esses processos chamados microevolutivos, que são aqueles que acontecem justamente dentro de uma espécie? E aí justamente que somos levados a considerar o chamado equilíbrio de Hardy-Weinberg. O princípio de Hardy-Weinberg diz que numa população infinita, isto é uma coisa que vocês devem lembrar da disciplina genética de populações, né? Numa população infinita, perfeitamente isolada e panmítica, e não submetida a qualquer pressão seletiva, o surgimento de mutação, no sometida a qualquer pressão seletiva ou, me desculpem aí, a surgimento de mutação, a proporção de qualquer par de alelos se manterá constante. Este princípio justamente define uma situação ideal, né? Digamos, na realidade, né, até podem acontecer populações em equilíbrio, mas se acontece esse equilíbrio não se explica empírico por ley de Hardy-Weinberg, sino que se explica porque diferentes factores de mudança evolutiva, como pueden ser derivas génicas, migrações ou pressões seletivas, se están neutralizando ou balançando um com o outro, equilibrando um com o outro, porque, de fato, a própria situação descrita pelo princípio de Hardy-Weinberg não pode acontecer porque, digamos, não existem populações infinitas, não existem populações perfeitamente isoladas e também tampouco existem populações perfeitamente panmíticas,
e seria difícil pensar em populações onde não surgem mutações, embora sim, em alguns casos muito particulares, se poderia pensar em populações que em algum momento não estejam submetidas a pressões seletivas, seria mais discutível. Mas em geral, o equilíbrio de Hardy-Weinberg fala de uma situação ideal, e se trata justamente disso, ele é uma idealização, que fala do que aconteceria em uma população não submetida a processos evolutivos, como são a deriva gênica, a migrações, as pressões seletivas, e diz, bom, aí não aconteceria nada, os alelos, as proporções de alelos se manteriam estáveis, e se justamente viesse a acontecer uma alteração na proporção desses alelos, essa alteração sempre deveria ser estritamente proporcional à intensidade de qualquer desses processos ou factores previstos como factores ou processos capazes de redundar em mudança evolutiva, que, no caso da genética de populações, é sempre considerada essa mudança em termos de alterações em frequências gênicas. Agora, então, em base, levando em conta, então, lembrando o processo microevolutivo, levando em conta o equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente pode dizer que duas populações, ou metapopulações, ou linhagem de populações, estão microevolutivamente isoladas, na medida em que os processos microevolutivos que acontecem numa delas não podem repercutir na outra. Ou seja, vejam bem que se introduz aqui a expressão na medida em que. Ou seja, falando da ideia de que há um possível gradiente, este processo, este isolamento microevolutivo, pode ser uma questão de mais ou menos. Por exemplo, entre uma linhagem de burros e uma linhagem de cavalos, esse isolamento reprodutivo é é absoluto, porque, digamos, mesmo que possam acontecer acasalamentos entre eguas e burros, ou entre burras e cavalos, o híbrido surgido desses acasalamentos que possam vir a acontecer será um híbrido não fértil. Agora, por exemplo, se a gente pensa em coiote e lobo, o que temos sim é um isolamento reprodutivo já, digamos, que ainda existe, porque existen mecanismos efectivos de isolamento reprodutivo aí, e por tanto de isolamento microevolutivo, mas esse isolamento não é um isolamento perfeito. O sea, eventualmente, alguma mutação que aconteça na população dos coiotes pode aparecer na população dos lobos, por causa de daqueles acasalamentos isolados que podem acontecer entre coiotes e lobos. Porém, como isso é uma coisa relativamente pouco frequente, como isso acontece de forma muito limitada, a gente continua a dizer que aí existe um isolamento microevolutivo o suficientemente grande entre ambas linhagens como para nós poder tratar eles como constituindo espécies diferentes. Por isso que se pode dizer, então, desta forma, duas populações estão microevolutivamente isoladas, se somente se os processos microevolutivos que afetam a uma delas não podem influir de forma muito significativa na evolução da outra. É uma questão, como eu digo, de grados, e isto não estou inventando absolutamente nada, não estou dizendo nada muito esquisito, porque já vimos no módulo anterior que a noção de espécie incipiente é uma noção utilizada em taxonomia. Duas espécies cuja especiação é recente e cujos mecanismos de isolamento reprodutivo são relativamente fracos, relativamente permeáveis, são espécies que se podem chamar de incipientes, ao ponto que a gente também pode considerar na possível reversão dessa especiação, como tem acontecido, como a gente sabe que acontece, ou tem acontecido nos casos de algumas espécies de tentilhões de Galápagos, que em situações onde os efectivos
da população de duas espécies tem tido uma queda muito significativa, né, por, suponhamos, escassez de alimento, né, tem havido, né, surgimento, né, de especiação por mistura, né, onde surge uma linhagem nova a partir da mestiçagem ou da hibridação do que antes eram espécies diferentes. Por que isto pode acontecer? Porque o isolamento que existia entre elas era um isolamento lábil, um isolamento incipiente. Mas vejam bem que a gente não está inventando absolutamente nada, não estamos dizendo nada demasiado original. O único que fizemos é explicar a noção de independência evolutiva ou especificar, esclarecer a noção de independência evolutiva a partir da noção de independência microevolutiva. É como que explicamos um pouquinho melhor uma definição que tinha ficado um pouquinho vaga. Então, mas, vejam bem, por exemplo, tomamos, digamos, por empréstimo, né, a ideia de isolamento que aparece na noção biológica de espécies, somente que no lugar de falar de isolamento reprodutivo, ne falamos de un isolamento microevolutivo. O isolamento reprodutivo, en todo caso, é uma forma particular na qual se dá o isolamento microevolutivo. De fato, o isolamento reprodutivo é uma forma forte de isolamento microevolutivo que quando ele aparece, quando ele se constata, nos coloca perante a certeza de haber ese isolamento microevolutivo que nos permite trazar uma distinção entre especies. Somente que, claro, como acontecia con o conceito biológico de especie en geral, este criterio somente é aplicável quando estamos perante especies de reproducción sexuada. En otros casos tenemos que usar otros criterios para dictaminar, para establecer ese isolamento microevolutivo que estamos presupondo o conjecturando que possa existir en un determinado caso, ¿no? En otros casos, digamos, a morfología, a ecología distintiva, podrán funcionar mejor como criterios do que o isolamento reproductivo, porque este, insisto, en algunos casos, ele é inaplicável. Bom, e assim, então, com isto, a gente fecha a discussão sobre o conceito de espécie. Mas ela vai nos dar uma base, para passar ao tema do próximo módulo, que é o tema do Estatuto Ontológico das Espécies e, em última instância, também o tema do Estatuto Ontológico dos Taxos em geral, que é um tema ao qual vamos a ser levados a nos perguntar se as espécies são classes ou elas são entidades individuais. O tema é certamente um tema abstracto, que vai envolver um esforço de reflexão epistemológica e ontológica complexo, né? Vai exigir um pouquinho de atenção desde esse ponto de vista, mas lembro a vocês, observo que esta é uma questão que tampouco foi colocada desde fora da filosofia hacia a biologia para simplesmente incomodar aos biólogos. É o próprio Willy Hennig que, em seus elementos de sistemática filogenética, quando ele está estabelecendo os fundamentos da sistemática actual em biologia, ele, né, coloca esta questão porque a considera fundamental para entender como é que essa sistemática filogenética funciona. E o tema se poderia formular de uma forma talvez mais concreta, nos formulando a seguinte pergunta. Pantera leo, isto é o nome da espécie leão. Ela é uma palavra como Vesúvio, isto é um nome próprio, ou ela é um nome geral como vulcão? Essa será, então, a questão a qual nós nos vamos a dedicar no próximo módulo da disciplina. Por enquanto, ficamos aqui e espero que realicem as leituras relevantes e pertinentes para este módulo.